Como é que chama lá Centro Espírita? Caminho da Luz. Caminho da Luz, lá de Presidente Getúlio. E ele vai nos falar hoje sobre sinais ou recados de Deus. Boa palestra, Presidente. Boa noite a todos. Como a Dona Cristina falou, eu sou lá de Getúlio, do Caminho da Luz. O pessoal está ouvindo lá atrás. Até a Dona Cristina falou um negócio interessante sobre uma dinâmica, né? E agora eu vi que o pessoal está meio lá atrás, vamos afastar as cadeiras e vamos misturar tudo isso aí, né? Brincadeira, mas... Então, eu não vou dizer que é uma palestra, porque é muita pretensão eu querer chegar aqui e dizer que sou um palestrante. O que eu venho dizer, eu venho dar um testemunho e talvez chamar, que eu consiga chamar alguém de vocês a uma reflexão. Eu acho que vai ser mais interessante para mim do que para vocês, até porque eu consigo trabalhar algumas coisas que a gente precisa trabalhar todo dia, às vezes já acaba deixando passar. Essa palestra, esse testemunho, nasceu de uma situação assim... Vou usar eu como exemplo mesmo, porque na verdade eu passei por uma situação que fez eu rever algumas coisas, sabe? Que a gente vai entra naquela rotina de viver e correr atrás do que a gente precisa, talvez nem precisa tanto, que acha que precisa, e acaba deixando algumas coisas pelo caminho que a gente não... O cavalo do padeiro, você olha para frente, e às vezes tem coisa importante aqui ao nosso redor que a gente deixa passar. E importante é que quando a gente cai nessa rotina, às vezes acontece alguma coisa, a providência divina. Como Deus é um pai amoroso, né? Todo pai amoroso ele tem por obrigação corrigir os filhos, né? Orientar para o bom caminho. Às vezes aquela filhinho menorzinho que vai para a escola, filho, levou a blusa? Não, pega aqui, leva. Levou a blusa? Ah, não precisa. Deixa quieto, né? Quando volta, ela está com tosse, tá vendo? Ele levou a blusa. Então, assim, Deus é um pai amoroso que Ele nos, apesar de nós termos o livre-arbítrio, Ele nos deu essa chance, né? Nos deu essa possibilidade da gente escolher o que quer fazer. Só que, ao mesmo tempo, como Ele é um pai amoroso, Ele está ali de olho na gente. Ele deixa correr, só que uma hora Ele dá uma puxadinha na corda. Porque como a gente está aqui para evoluir, somos todos filhos de Deus, cristãos e queremos evoluir, eu acredito, né? Pelo menos, a gente está aqui, pelo menos, perdendo aqui 2 horas e meia para palestra. Então, a gente vai que perdemos 2 horas e meia para falar sobre isso. E a gente está querendo evoluir. Então, para a gente evoluir, a gente precisa cumprir aquelas cláusulas que a gente assinou lá no planejamento reencarnatório, né? A gente assumiu alguns compromissos. Só que tem o lado bom, a gente não lembra. Mas só que Deus lembra. E às vezes a gente vai passando, já passou da 5ª cláusula, que a gente cumpriu a primeira aí. E a gente, não lembro de nada, não sei nada. Aí tu chama a realidade, vem aqui, meu amigo, você assinou lá que você ia ser um bom cristão, que ia ser caridoso, ia ser amoroso. E às vezes nem com os próprios filhos a gente é amoroso, né? A gente vai vivendo essa correria da vida e esquece os filhos ao redor, a família, os amigos. Então Ele às vezes nos faz pisar no prego, para lembrar que a gente tinha que pôr no calçado. E dói. Quando pisa no prego, dói. Então, uma situação que eu vivi, eu gostaria de compartilhar, até porque depois que eu passei por essa situação, eu entendi que eu deveria compartilhar. Uma experiência corriqueira. Um dia eu fui fazer aquele exercício no final da tarde, pedalando, tal. E do nada eu me vi embaixo do caminhão. E vi o caminhão vindo, eu pensei, vou morrer aqui embaixo desse caminhão assim do nada. Sabe? Uma coisa que não tem explicação. Até naquele momento, não, aqui já acabou. Eu vi a roda vindo, aqui acabou, não tem mais para onde eu correr. E aí, no momento seguinte, não vou dizer que eu vivi uma experiência de quase morte, porque eu não sei se isso é realmente uma experiência de quase morte. Mas assim, naquele instante seguinte que eu vi a roda do caminhão vindo, eu me encontrei numa situação assim de uma paz, um lugar muito tranquilo, assim onde não tem, sinceramente eu não queria ter saído de lá, poderia ter ficado lá. Não tem preocupação, não tem dor, não tem barulho. Eu comparo assim, você que ideia do raft, né? Alguém já deve ter passado por essa situação, deitar na boia na água e ficar ali, olhando para o céu.
Dizem que a felicidade é uma coisa que você não quer que acabe, né? Era um momento feliz. Mas, ao escutar alguém me chamou da realidade. E aí, quando eu voltei à realidade, eu vi que a situação não era tão feliz assim. Eu estava embaixo do caminhão, eu não sabia como estava o meu braço. Enfim, dali veio até o arcanjo me buscar. Fui para o hospital. Aí eu pensei assim, esse braço jamais eu vou usar ele novamente, porque se ele estava embaixo de um caminhão, e eu gosto de brincar no violão, pensei, violão jamais, esquece, talvez no teclado, né, que pode fazer assim, daí, né? Mas aí eu pensei, poxa, depois que passou essa tribulação toda, que eu vi que o estrago não foi tanto quanto deveria ter sido, eu pensei assim, poxa, mas aqui deve ter algum significado para isso. Eu passar por essa experiência e sair incólume, estou aqui, com alguma restrição, mas praticamente inteiro. E eu comecei a pensar, mas o quê? Por quê? Qual o motivo de eu ter passado por isso, né? Por quê? Mas às vezes não consegue achar a resposta tão cedo, né? E às vezes a gente sabe a resposta, mas não quer dar o braço a torcer. Dizer, não, mas é por isso ali. Então, no momento seguinte, isso foi em 2015, no momento seguinte, tive uma outra tribulação que acabei caindo numa depressão, assim, uma coisa que eu pensava, isso aí é coisa de maluco. Depressão não existe, é da nossa cabeça. E realmente, aí eu comecei a talvez buscar aquilo que eu deveria ter buscado a partir do primeiro infortúnio lá, né? Porque eu me via assim numa situação, para onde que eu vou correr? E como a maioria daqui acho que tem uma formação de outra religião, ou católico, ou luterano, e lá a gente tinha muitas coisas que quem está aqui com certeza contestava aquilo, né? Então, eu faço parte desse grupo que contestava aqueles dogmas que a Igreja Católica tinha. Eu ficava lá pensando, mas isso aí não pode ser real. Aquelas citações que tem no Antigo Testamento, um Deus que chicoteia os inimigos, né? Queimado no fogo, olho por olho, dente por dente. Então eu me afastei da Igreja Católica, assim, fiz todo aquele ritual, de todos os sacramentos. E eu pensava, não, isso aí não pode ser verdade. Não é um Deus desse tipo aí, não é um Deus que castiga, que pune. Ele tem que pelo menos dar a chance para a gente poder se redimir, né? Então eu me afastei da religião. E quando eu caí nessa situação de não saber, por exemplo, como sair de uma depressão. Eu sei que muita gente passa por isso, talvez alguém que já tenha passado, espero que não. E aí eu pensei, mas para onde é que eu vou? E a minha esposa vinha no centro espírita. E aí eu sempre via lá os livros e, né, comecei a olhar para aquilo. Comecei a buscar eu mesmo. Vim no centro espírita, peguei os livros, Chico Xavier, comecei a ler, sabe? E aí eu comecei a pensar assim, poxa, a depressão é você cair no poço, o poço só tem uma entrada e uma saída, né? A saída é para cima. Teoricamente, Deus está lá em cima, né? É figurativo, mas... Então, se você está no poço e começa a olhar para tudo que está lá que você olhar, não tem saída. A única saída está lá em cima. E foi o que eu entendi. Até o negócio desligou. Mas foi o que eu consegui captar, assim, poxa, essa saída que eu preciso está lá em cima. E talvez eu tenha deixado ela, perdido esse caminho há muito tempo atrás. Então, essas coisas que me aconteceram para que eu fizesse, como disse Chico Xavier, a gente não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo começo. Então, a partir dali eu comecei a pensar assim, poxa, se eu estou aqui, tendo passado por um processo daquele que o desfecho natural seria ter morrido embaixo do caminhão. Qualquer um. Aí o pessoal dizia, mas como é que você sobreviveu? Eu não sei. Eu sobrevivi. Então eu pensei, deve ter essa razão que talvez eu ter passado por isso, sobrevivido, seja eu tentar passar essa mensagem para frente. Ah, não que agora eu virei um santo. Mas não. A gente erra todo dia. Só que a gente erra consciente, né? Putz, isso aí eu devia ter feito, não. Vou tentar não fazer de novo. Então busquei nas palavras, principalmente do Espiritismo, esse consolo, né? De saber que eu sobrevivi sobrevivi para
tentar passar essa mensagem para frente e mostrar que às vezes o que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, nada é por acaso. E a gente às vezes esquece de, quando a coisa boa acontece, a gente esquece de agradecer, mas quando o sofrimento acontece, a gente também tem que agradecer, porque é uma oportunidade para a gente ver que estava fazendo errado, que estava no caminho errado, e que tem a chance de poder mudar dali para frente. Mas não foi só coisa ruim que aconteceu, ruim em termos, né? A gente diz que é ruim, porque aquilo que não é o que a gente espera é ruim para a gente, né? É um conselho. Se você não está afim de escutar aquele conselho, pode vir o Bill Gates dar o conselho para ti que não vai resolver. E as coisas que acontecem na nossa vida, nada é por acaso. Isso acontece porque ou a gente merece ou porque a gente merece, de qualquer jeito. Precisa. Por exemplo, eu fui fazer um concurso na empresa que eu estou hoje. E moleque, né? Não vou dizer, agora vou falar, vou entregar a idade. Em 89. Eu vou fazer um concurso. Aí tá, fiz a inscrição. No dia do concurso, não sei se eu vou fazer. Vou fazer. Cheguei no ponto para pegar o ônibus, que tem gente aqui que talvez não sabe, mas a gente já andou de ônibus, antigamente andava, né? Hoje não se anda de carro. Aí estou lá no ponto de ônibus, o ônibus já tinha passado. Fui embora, perdi a hora. De repente passou um conhecido, parou, voltou de ré. Tá fazendo o quê? Não, eu ia fazer o concurso, mas perdi o ônibus. Embarca aí que eu também vou. Vambora. Cheguei lá, fiz o concurso. Eu passei, ele não. Engraçado isso. E aí, o concurso era para uma vaga específica que tinha na minha cidade. Tinha 8 vagas. Eu fiz o concurso, não dei nem bola, né? Aí um dia passei uma senhorinha, assim, sabe, aquelas que sempre está preocupada, não que sabe tudo da vida dos outros. Oh, parabéns! 8º lugar. O quê? O concurso. 8º lugar. Olhei na lista, 8º. Era 8 vagas para onde eu tinha que trabalhar, né? Pertinho da minha casa. Então, é por acaso? Não é. Ou é por merecimento, ou é por merecimento, né? Outro episódio, que eu também entendo que seja, e acontece com muita gente, que seja uma providência divina, um sinal de Deus na nossa vida. Mesma situação. Eu vim morar em Getúlio e queria trabalhar em Getúlio. Não podia, eu trabalhava no Rio do Sul. Só podia por concurso, não fazia concurso. Fiz o concurso também, fiz assim meio a facão, como se diz. Aí passei em 13º. 13º era para onde? Mas eu não sabia. Era para aquela vaga que eu queria. Então, assim, são exemplos bobos, né? Mas quantas coisas que acontecem na nossa vida durante o dia, durante o ano, durante o mês, que às vezes não dá conta, assim, uma coisa que a gente não esperava, cai no nosso colo. Pô, mas eu não estava nem esperando. Por quê? Porque caiu ali? Porque a gente merece? Você mereceu? E do mesmo jeito, em situações que acontecem na nossa vida, lá um casamento que não deu certo. Por que não deu certo? Porque deverias conhecer outra pessoa que talvez aquele processo que você passou não é que foi jogado fora, é um aprendizado que pode te ajudar dali para frente. Uma perda de um ente querido. É difícil, né? A gente até estava comentando isso, que tem até que ela assistiu essa palestra da Nete Guimarães, que ela fala o que é o ser espírita, né? Porque ser espírita é fácil quando está tudo bem, né? Quando o time está ganhando, está tudo bem. Agora, explica para uma pessoa que perdeu um ente querido que isso é um sinal de Deus. Convence. Se ele não está apto, né? Interessado em aceitar aquilo como uma verdade. Eu tenho um caso verídico. Tem um amigo meu de trabalho que já fazem, acho que 18 anos. A esposa com 29 sofreu um AVC, do nada, assim, em plena saúde, com 29 anos, sofreu um AVC. Aí ele correu para cá, correu para lá, e ela perdeu os movimentos, né, e a fala, mas a inteligência normal, né. Foi até no Hospital Sara, em Brasília, porque tem várias fases esse processo, né? A senhora que é da saúde sabe. A primeira fase é de não aceitar, né? E correu para lá, correu para cá. Enfim, é irreversível. Existem as pequenas melhoras, mas que não evolui mais do que aquilo. Aí internou ela numa casa de saúde, que é onde ela possa ter o atendimento necessário.
Aí esses dias eu conversando com ele sobre isso, né? Daí, não sei por que a gente entrou nessa seara contando essa história, essa minha história. Daí eu disse, cara, e sabe que isso me fez olhar para coisas que eu não olhava e aprender, entender coisas que eu não entendia. Claro, mas a gente tem que estudar. Eu disse, porque eu estou vivo aqui por Deus, cara, e as coisas que acontecem na nossa vida é nosso. Ninguém carrega a cruz do outro. A gente só carrega a cruz que é nossa. Ele disse, não vem com essa história de novo, que eu estou cansado disso aí. Que se para mim não existe um Deus que faz um negócio desse. Eu disse, cara, eu não vou te convencer. Eu estou dizendo que eu penso dessa maneira. Agora, tu só vais entender dessa maneira se tu estiver disposto. Eu disse, se tu estudares algum livro sobre o Espiritismo e leres sobre isso aí, tu vais entender o que eu estou falando. Ele disse, não, mas isso aí não me convence. Mas enfim, eu disse, não adianta eu querer te convencer de uma coisa que tu não estás interessado em ser convencido. Tem que reiniciar aqui o negócio só um pouquinho. A gente só aceita aquilo que nos interessa. Então eu até trouxe um texto que é sobre a providência divina, antes de a gente continuar, se vocês me permitem, vou compartilhar isso aqui. Vai em conta daquilo que eu estava tentando passar para vocês. A providência divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Que às vezes você quer carro, aquela casa, você quer aquele carro, né? Mas será que ele não vai te trazer um infortúnio mais adiante se você comprá-lo agora? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passando um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Aqui tem uma história, por exemplo, que até ilustra bem o que eu estava tentando falar. A filha chegou em casa chorosa porque queria um papel numa peça de teatro final de ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias permaneceu tristonha. A ideia é romper porta dentro do lar eufórico. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário apresentar-se imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido dessa mesma mulher, né, foi transferido para uma outra cidade. Aí veio o impasse. Seguia a família também ou não? As crianças teriam problema na escola para se adaptar? A esposa, a Beth, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos, na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis todos juntos, sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai dela, já idoso, adoeceu. Deus não atendeu o que foi pedido. Todos oravam para que se curasse as mazelas. A Beth se lembrou da frase do marido. Tenha fé na resposta de Deus, que descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então, meu Deus, sei que o que desejo, mas não pode ser essa a melhor resposta para o meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha. O pai dela morreu 2 semanas depois. Aí ela pensou, nos anos de invalidez que ele teria, né, se tivesse sobrevivido. Aí ela disse baixinho, foi a resposta de Deus. Então, assim, analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega. Às vezes não é aquela que a gente queria, mas é a que a gente precisa. O concurso que a gente não consegue passar, o que passa numa colocação que a gente não gostaria, o imóvel que a gente está tentando comprar e não dá certo, o casamento idealizado que acaba antes do previsto.
Tudo tem razão de ser. Razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Deus te ama e tu percebes tua ternura. Sua ternura te roça a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega até teus ouvidos com bênçãos, com esperança e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes. E onde estiveres, Ele estará sempre contigo. Eu estava buscando alguns textos para ilustrar o que eu tinha para passar. Isso foi um dos que eu achei assim, bem interessante. Mas vamos lá, que eu tenho mais algumas coisas aqui para nós seguir. Isso foi só a introdução, tá, gente? A palestra vai começar agora, tá? O interessante é que às vezes a gente, numa situação de adversidade, a gente ora, ah, meu Deus, eu queria tanto que fosse assim. Né? Mas o que a gente quer não é o mais interessante para nós naquele momento. Então aqui, ó, a gente está aqui, como eu já comentei, buscando evolução. A nossa, como eu falei no planejamento reencarnatório, a gente assinou lá que vai cumprir algumas etapas para que essa evolução aconteça. Às vezes, eu acho que vou ter que voltar muitas vezes pelo tanto de livro que a senhora mostrou ali. Se eu conseguir ler uns 10 nessa encarnação, vou ter que voltar algumas vezes. Então a gente está aqui, busca evolução como? Ouvindo palestras, participando da evangelização, lendo os livros, trabalhando na comunidade, procurando ser um bom cristão, né? E essa história de a gente pedir para Deus o que a gente quer, pedir um sinal dele, já está lá na Bíblia, no livro dos Juízes está lá. Ó. Se de fato posso contar com o teu favor, me dá um sinal. Acho que, não sei se alguém de vocês já fez isso à noite, assim, pensando, tem um problema para resolver. Poxa, Deus, me dá um sinal, o que eu tenho que fazer? O que é o correto para mim agora? Né? E às vezes a gente deu o sinal, não, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero aquela resposta aqui que eu estou pensando ali. E aí Deus diz assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Às vezes Ele já te mandou o sinal e você não viu. Como eu falei, a gente está aqui para progredir. Então, às vezes, a gente não progride como pessoa, como civilização. E acontece algumas coisas que a gente não tem explicação. Poxa, como aconteceu isso lá? Porque eles falam no livro dos Espíritos lá, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há um progresso regular e lento, mas às vezes as coisas não vão no ritmo que deveriam, né? E Deus dá ali uma espetada, um cutucão, manda lá um tsunami, um terremoto, alguma coisa para filtrar aquilo ali. Porque vocês lembram de história, né? Que a agricultura começou nas margens do Nilo, né? E como é que ela começou? Dava enchente, alagava tudo, ficava aquele lodo às margens do Nilo, e eles começaram a plantar ali, porque aquele lodo era fértil. Então, de uma situação aparentemente não tão boa, o que nasceu? Nasceu a agricultura. Esse dia até peguei, esse aqui não estava nesse programa, a gente fez uma aula do Wesley, daí eu achei interessante assim, esses flagelos que a gente diz que são destruidores. Por que acontece? Para que a gente progrida mais depressa, como civilização, como humanidade, como cristão. Porque quando está tudo bem, a gente não se preocupa se tem algum problema. Está tudo bem, não tem por que a gente tentar fazer um novo começo. Se nada nos sacode, está cômodo ali. Não precisamos evoluir. Está tudo bem. Então aqui, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize alguns anos o que teria exigido muitos séculos na humanidade. E tem um detalhe importante também, a gente aprende
Mais pela dor que pelo amor, é aquela questão da criança, né, que não leva o casaco para a escola, e a mãe fala, leva o casaco, não precisa não. Aí o dia que ele passa muito frio, no outro dia não precisa mandar, leva o casaco. E tudo acontece segundo a vontade de Deus, não a nossa, no tempo dele, não no nosso. Nós é que precisamos entender e aceitar e nos resignarmos para aceitar aquilo que nos é imposto e a partir daquilo ali ensejar uma mudança em nós. E Deus é amor, Ele não nos pune. Quando Ele pune, não é uma punição, é simplesmente um chamado à reflexão para mudar aquilo que a gente está fazendo de errado. Tanto é que está lá, lá em João, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Ele nos ama, a gente segue, Deus é o nosso caminho, a nossa verdade. E ele não precisa fazer muita coisa, é só amar uns aos outros como amar ao próximo como nós mesmos. Muito simples. Então o que eu falei antes, quem ama cuida. Se Ele é um Deus amoroso, Ele cuida de nós. Se preocupa com o nosso bem-estar. E quando a gente não faz aquilo que se programou para fazer, ou aquilo que Ele nos orientou a fazer, Ele dá uma espetadinha para trazer a gente à realidade. Só que nós temos o famoso livre-arbítrio, né, que nos... E aqui está o exemplo maior do amor que Deus tem pela humanidade. Ele deu seu único filho para que todos nós que nele cremos não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Somos espíritos imortais, não somos? Estamos aqui para evoluir toda encarnação. Imagina qual o pai que daria seu filho para que alguém... Ele deu não só como servir de modelo, Ele deu ele com toda a extensão, né? Tipo, façam dele o que vocês quiserem, mas sigam. Então a gente está aqui para quê? Para aproveitar essa existência terrena, evoluir o máximo que a gente conseguir. E a gente evolui muito, né? Um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás. Para nos tornarmos melhores espíritos, mais evoluídos. E para isso precisamos fazer o quê? Disseminar o amor, a graça, o perdão, praticar o bem, a caridade, muitas outras coisas que não estão ali. Enfim, evoluir a cada dia um pouquinho. Eu não sei, provavelmente vocês façam isso também. Eu à noite, às vezes eu ponho, antes de dormir, eu dou uma pensadinha, o que eu fiz de errado hoje? Hoje vou ter que prezar um pouco mais, porque hoje foi pesado. Então a gente... É interessante de fazer essa reflexão, porque, como eu disse, a gente entra numa ciranda de olhar sempre para frente, não dá aquela paradinha para pensar assim, poxa, hoje eu fui meio indelicado com aquela pessoa, fui arrogante, né? Faltou um pouco de humildade para ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Então a gente fazer essa reflexão assim, dia a dia, é como a gente está no processo de ser espírita, né? E o espírito é o quê? É uma pessoa que tenta evoluir cada dia um pouquinho para melhorar, para se tornar sempre um ser humano melhor, um espírito mais evoluído. Como a gente faz isso? Olhando para trás, vendo o que a gente deixou de fazer, o que fez errado, e tentar corrigir para o outro dia. Não para frente, vamos projetar só para o próximo dia, né? Amanhã eu vou tentar fazer, não vou fazer isso aqui. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, Deus é um Pai que nos ama, mas Ele nos deu livre-arbítrio para a gente fazer o que é correto. E fazer o que é correto às vezes é bem trabalhoso, né? Então, para exemplificar assim, uma situação corriqueira. Vocês conhecem Rio do Sul? A gente vai para o regional, passa pela igreja, pega ali a Carlos Gomes. Aí um dia a gente foi, tinha um exame, acho que às 6 da tarde. Chegamos no Rio do Sul, 5 e pouco. Não dá tempo de tomar um cafezinho na Casa do Pão, porque 6h15 aí é tranquilo. Chegamos ali na Carlos Gomes, tudo congestionado. Como eu ia pegar a esquerda, já fiquei na pista da esquerda. E coisa triste, quando tem 2 ou 3, a nossa fila nunca anda, né? Aí muda para outra, a nossa para também. Aí como eu vou entrar à esquerda, eu vou ficar aqui na esquerda. E a outra fila, todo mundo passando.
Aí eu dizia para ela, pô, tu fica sacanagem. A gente aqui querendo entrar, os caras vão pela esquerda, pela direita, e lá corta a nossa frente, a nossa fila não anda. Mas ela faz isso também? Diz, poxa, mas eu estou achando isso errado, como é que eu vou fazer isso se é errado? Aí eu vou estar dando razão aos caras que estão fazendo errado. Então, assim, tem muitas coisas que, na maioria das vezes, fazer o certo é mais complicado, mais trabalhoso do que fazer o errado. Essa lei vale muito no trânsito, mas vale na vida também. Por que a gente tem o livre-arbítrio? Porque sem o livre-arbítrio a gente seria uma máquina. Somos responsáveis pela nossa vitória ou nossa derrota, mas nunca devemos esquecer que não nos encontramos sozinhos. Deus estará sempre ao nosso lado, nos dando força e nos guiando pelo caminho certo a seguir. Basta aprender a perceber os recados que Ele envia através de diversos mensageiros. Como eu falei, esses recados não é Deus que vem na nossa beirada da cama, meu filho, amanhã você vai dizer, não. Tem muitas situações. Às vezes a gente está com um problema para resolver, dorme, e lá no sonho aparece uma soluçãozinha. Né? É uma mensagem de Deus através de um Espírito bom que vem lá nos guiar pelo bom caminho. A gente não sabe nada, então Deus nos supre a nossa inexperiência, traçando um caminho bom que devemos seguir, como se fosse uma criança. A gente a gente está lá numa discussão no nosso centro para pôr um adesivo na porta. Aí agora chegaram a senhora viu ali? Uma criancinha pela mão. E é exatamente, a senhora até comentou, né? É assim que a gente é, né? Em relação ao Espiritismo. A gente é uma criancinha que precisa ser guiada. Então Deus, porém, pouco a pouco, à medida que o nosso livre-arbítrio se desenvolve, Ele nos deixa escolher o que é certo e o que é errado. Só então que muitas vezes acontece a gente se extraviar. E não escolher o que é o correto, acaba escolhendo o que não é tão bom assim. E aí entra uma outra questão. Cada um será dado conforme suas obras. A gente pode escolher o que bem entender. Só que tudo tem uma consequência. Né? Toda ação gera uma reação. E ali, quando a gente escolhe o que não deveria escolher, é que está a nossa queda. Só que nós temos aí uma coisa muito boa. A gente é a imagem de Deus. Se a gente é a imagem de Deus, a gente não é de todo ruim, porque Deus não era ruim. A gente é bom. Nós somos bons por natureza. Só que a gente às vezes se acha bom demais, a gente se acha quase um Deus, né? E acaba fazendo o que... Não, isso aí é o que eu tenho que fazer, porque está certo. E aí vem aquela espetadinha que eu estava falando antes. Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Ele escreve certo por linha certa. A gente aqui entorta as linhas. E às vezes a gente se acha assim, como acontece muitas coisas erradas, ou a gente escolheu lá para pagar algumas coisas que a gente devia, e acaba esquecendo depois desse contrato, e aí Deus vem e coloca ali um preguinho para a gente pisar em cima. Mas cabe a nós, com essas dificuldades, não se jogar nas cordas, né? Quem não sabe remar, ele não vai ter que pegar e dar um jeito de remar, ou com a mão, né? E em cima dessa dificuldade que a gente tem, fazer o novo começo que eu falei antes. Se não dá para ir pela esquerda, vamos pela direita, pela esquerda, vamos pela direita. Se não dá para a gente ir para frente, vamos pelo lado, mas vamos evoluir cada dia um pouquinho mais. E não, diante de qualquer dificuldade, se jogar nas cordas, meu Deus, como eu sou sofredor, meu Deus, por que isso acontece comigo? Porque meu vizinho lá tem tudo que eu gostaria de ter e eu não tenho? Mas por quê? Porque talvez você não fez por merecer. Ou talvez lá seja só aparência também, não tem tudo aquilo. E assim, às vezes quando Deus nos dá uma dificuldade, a gente consegue evoluir em cima daquela dificuldade, a gente se torna grande. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Não sei se vocês já viram isso aqui. Se a informática me ajudar, vamos lá. Não está ajudando. Mas era um videozinho de um cidadão lá na Guatemala. Ele nasceu sem os braços. Não estou conseguindo agora fazer ele pegar aqui. Ele nasceu sem os braços. E aí, ele queria aprender a tocar violão. O pai disse, filho, como é que vai aprender a tocar violão? Não tem braços? Não, pai, mas eu quero aprender. E aí ele disse, vou te dar um violão. Botou o violão no chão e começou com o pezinho. Né?
Ele nasceu sem os braços porque a mãe dele tomou um medicamento chamado talidomida, que é abortivo. Só que não fez o efeito desejado. Ficou só uma parte que não nasceu, né? Que foi nos braços. E aí ele começou a desenvolver, tocar violão com os pés. Católico, participava da igreja. Em 87, o Papa João Paulo veio para o Brasil, né? Aí ele foi chamado para fazer uma apresentação para o Papa. Eu não estou conseguindo girar aqui, mas é muito legal. Ele toca uma música dos Beatles. Onde é que está o Maurício da informática para dar aqui de help? Ver se eu faço rodar esse troço aqui. É a lei de Murphy, né? Lá em casa rodou, antes rodou aqui, agora na apresentação não roda. Tu tem salvo onde? Tá, ele tá aqui nesse slide, ele tá salvo no... Quer na leveira, só clicar no slide que ele aparece. Tem salvo numa pasta? Não, tem aqui no... Tá na pasta mesmo do... Tá no pendrive, nessa pasta de palestra aqui. Essa palestra que eu acho. Não, estava aqui na volta. Lá estava em cima, aqui não. Não, aqui dentro dessa pasta. Aqui? É. Estava salvo. Aqui mesmo. Não, essa aí. Tem mãozinha dessa. Não, tá rodando. Tu precisa do arquivo original dele. Ah, tá, mas ele estava no pendrive. Então tu fica devendo. Fico devendo, vou ficar devendo. Se eu achar depois, eu faço questão de colocar, porque eu acho muito interessante isso. A gente, às vezes, numa dificuldade pequena, a gente faz um estardalhaço e se acha a pior pessoa do mundo, porque eu não consigo realizar aquilo lá. E um cidadão que talvez nasceu... até as pessoas tenham visto que esses dias eles colocaram no Facebook uma criança também, ela não tinha nem braços e nem pernas. Era só um toquinho assim, jogando futebol. Vocês viram? Acho que eu vi. Sim, ele no chão, com o ombro assim e com, né? Ele foi jogando. Só uma correção, a talidomida era tomada para as mães não enjoarem. Isso, ela não tomou para abortar. Ela tomou, mas como tinha talidomida... Enjoo, Isso. daí foi uma geração que teve deformidade. Desculpa, eu falei errado, mas eu sabia disso aí, é que eu passei batido. Ela tomou, não foi para abortar. Ela tomou para enjoo, só que daí fez o efeito... Um efeito não, como é que chama? Efeito colateral. Efeito colateral. Exatamente. Bom, vou ficar devendo para vocês aqui, mas assim, então isso mostra que às vezes a gente tem muita capacidade, só que a gente tem que não se deixar esmorecer na primeira dificuldade. Por exemplo, o Andrea Bocelli, vocês conhecem, já ouviram falar? Ele nasceu com uma deficiência visual, só que ele enxergava, e aos 6, 7 anos de idade ele já estudava música. Ele levou uma bolada e ficou completamente cego. E hoje, quando a gente escuta ele cantar, faz diferença se ele é cego ou se não é? Mas, tipo assim, ele poderia ter, sou cego, não vou mais estudar, não vou, meu Deus, como é que eu vou aprender música se eu sou cego? Ele se formou em Direito, faculdade de Pisa, e continuou estudando música como ele estudava desde de criança. E olha só o cantor que ele é. Então eu vou ficar devendo, tinha uma música aqui, tinha outra no final, vou ficar devendo a música, mas fazer o quê? Além de Murphy, né? Agora acho que vai. Mas o som. Não, não está doendo. O vídeo não tem graça, né, de ver o cara tocando. Eu achei aqui, ô Maurício. Show? Tá aqui, só que eu não consigo abrir ele. Acho que está aberto em outro formato, talvez. É que eu tenho ele no pendrive e na memória. Daí eu só vi na memória para não perder. Agora eu não sei mais onde é que eu estou. Eu só estou no pendrive e estou na memória dele. Vou apertar aqui, ó. Acho que ele tá com o pendrive.
maior. Mas enfim, vamos ficar com o som. Vamos virar para lá. Virar para lá. Só para eles terem uma noção de como é que é. Vamos a... Toca e canta, né? Valeu, obrigado. Eu fiquei um ano inteiro na aula de violão com os dois braços. Eu aprendi a tocar. Pois é, mas é mais ou menos isso aí, né? Então, assim, por que a gente sofre? Primeiro, porque a gente tem que sofrer. O sofrimento faz parte do nosso crescimento. Se a gente não sofrer, está tudo bem. E quando está tudo bem, a gente não muda, né? Está quentinho naquela cadeira, mas eu vou mudar. Está tranquilo aqui, o vento não está pegando aqui, está pegando do outro lado, está pegando no meu vizinho, aqui está tudo bem. Se a gente não tem um sofrimentozinho básico, né? Como diria o Alfredo, se o E, como é que é o JC, não? A gente não muda. As provações, então, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que tentar superá-la de qualquer maneira. Vou usar o exemplo do Darcy aqui. Quando a água está forte, é que é gostoso remar, né? Se não tem água, não tem graça. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Quando eu digo deficiente, não é esse deficiente que estava tocando violão, porque às vezes ele é mais deficiente que a gente, como a dona Cristina falou, com 2 braços não consegue fazer. E bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E olha o exemplo de provação que a gente tem. Jesus Cristo, ser perfeito, veio para a terra para nos mostrar o caminho. E não só mostrou que a gente tem que sofrer, como ele sofreu para mostrar como é que faz. E olha o tanto que ele sofreu. Se ele tivesse desistido, ele quase desistiu, né? Porque ele era humano também, né? Mas olha só, o exemplo de perseverança que a gente tem para seguir. Ele não é o nosso mestre maior, a gente é o nosso líder, nosso exemplo. E outra coisa que é interessante a gente deixar claro, que a vontade de Deus nunca vai levar onde a graça dele não nos proteja. Se ele está levando a gente ali, é porque a gente tem que passar por ali, por aquele caminho. E aquilo que eu falei também, como a gente tem o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se escolhermos o bem, tudo bem. Se escolhermos o mal, tudo bem também. Só que a gente vai ter que, na hora de aparecer de volta lá no nosso lar, tomara que fosse, né? Vai estar na porta, né? O checklist, deixa eu ver, o que tu fez aqui? Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui não. Não, quero voltar para cumprir. Vamos ver, né? Talvez, né? Então a gente, como espírita, deveria pelo menos compreender que a dor e o sofrimento são temporários e que podem ser curados pela nossa mudança de hábito. Aquela história do Chico Xavier, voltar e fazer um novo começo. Hábitos, ações, atitude com a moral elevada para a sua própria evolução física, perispiritual e espiritual. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus nos apresentou para servir de guia e modelo? Quem foi? Jesus, né? E olha onde ele acabou. Tem outra musiquinha, Maurício? Não vai rolar, eu acho. Então, ele acabou ali por quê? Porque a gente, ainda hoje, né? Foram ingratos naquela época, a gente é ingrato hoje. A gente não segue aqueles preceitos que a gente sabe que é o correto.
a lição que ele nos deixou, que são coisinhas simples, amar o próximo como a si mesmo. Uma coisa simples, né? Bem fácil de seguir. Né? Mas assim, eu até amo o próximo, só se ele não me, né, perdoar também. Perdoa, mas só não quero mais conversa. Perdãozinho mais fajuto, né? Vamos ver se eu consigo achar. Esse vai rolar. Só pra gente ter uma ideia da nossa ingratidão, assim, um pouquinho. Não sei se você já conhece essa música aí. Então, gente, essa música é um belo tapa na nossa cara, né? Com toda a força que a gente merece. Até menos do que a gente merece, talvez, né? Então, assim, pra gente concluir, porque já está quase na hora de concluir, né? O que é interessante a gente entender disso aqui? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui para evoluir. E por isso as provações que acontecem na nossa vida. Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Como se a gente fosse um pai que cuida de uma criancinha, né? E Ele está presente em nossa vida nos momentos bons que a gente não lembra, né? Que a gente geralmente lembra do que não é tão bom assim. E nas horas difíceis também. Mandando aqueles sinaizinhos. E as nossas obras, atitudes, pensamentos é que vão contar quando a gente chegar lá tomara que fosse o nosso lar, a nossa pastinha embaixo do braço, está aqui tudo que eu fiz, tem nenhuma folhinha dentro. Mas eu tenho aqui o que tu fez, está aqui. Então, para resumir, assim, essa música, eu acho que ela retrata bem o que a gente é. Às vezes tem tanta coisa e às vezes é tão ingrato, né? Não vê que ali está a presença de Deus, que colocou aquelas coisas boas na nossa vida, não importa, o sofrimento é bom também, que nos faz crescer. E a gente acaba dizendo, poxa, mas aquela hora que eu precisava eu estava sozinho, estava
colo. Estava no colo, meus ombros. Então, gente, seria isso. Eu espero assim que eu tenha conseguido passar alguma coisa de interessante. Porque, como eu falei, assim, esse episódio que me aconteceu fez rever algumas coisas. Então, quando eu saí desse episódio, eu precisava falar para todo mundo, assim, contar, tipo a criança que ganha um brinquedo novo, ela tem que avisar para todo mundo que eu ganhei esse aqui, sabe? Tinha que mostrar aqui. Tinha que conversar com as pessoas, abraçar as pessoas. E eu sempre fui muito arredio com essa questão. A minha esposa ali pode perguntar para ela. Ela disse que hoje é uma outra pessoa. Eu não vejo tanto assim, mas eu sei que algumas coisas eu consegui. Não fiquei mesmo assim. Mas hoje eu tenho consciência do que eu deveria fazer. Às vezes não consigo fazer, mas eu sei, poxa, eu preciso fazer isso ali. Então, é isso que o sofrimento nos traz. Que Deus coloca esse sofrimento na nossa vida, que num primeiro momento é uma coisa ruim, porque ninguém gosta de sofrer. Mas daquele sofrimento pode nascer um novo espírito, um espírito renovado, um espírito mais brilhante. Obrigado, gente. Eu te agradeço, nós que te agradecemos, Emil. Aceita um abraço aqui no nome do pessoal todo. Obrigado. E assim, ó, parabéns para ti, pelo teu tão pouco tempo dentro da doutrina, né? A Marisete sim, mas ele já. Então, assim, o que nós precisamos é isso, é de força de vontade, como eu disse, não de era uma palestra, arregaçar era a um manga, isso. testemunho, E tu uma trazer reflexão. a tua experiência para nós, e com isso tu nos passou uma mensagem muito bonita. E prossegue nesse trabalho que nós precisamos de braços mesmo, Obrigado. tá certo? O Zeril também é monitor do grupo de estudos de Getúlio, tá? Então tá, gente. Eu chamo